Olá, o Panorama começa agora, com reportagens do seu jornal, o Telejornal Diário aqui da TVT, que mostram a sociedade do ponto de vista dos direitos humanos e dos movimentos sociais. A gente abre o Panorama de hoje com um debate sobre mais um caso de violência policial na cidade de São Paulo. O carroceiro Ricardo Silva Nascimento, de 39 anos, foi baleado a queima-roupa no bairro de Pinheiros, zona oeste da capital paulista. Como costuma acontecer, no boletim de ocorrência, o policial militar afirma que foi obrigado a efetuar os disparos de arma de fogo para se defender. Mas não é o que afirmam testemunhas e gravações em vídeo. Luciano recolhe material reciclável nas ruas de Pinheiros há 15 anos e era amigo de Ricardo Negão. Ele conta que já está acostumado com as agressões dos policiais militares. E o medo que sentia da polícia aumentou após o assassinato do amigo. Eles enquadram a gente, se joga a gente na parede, tudo, chuta a perna da gente para abrir a perna, depois revistar. Se pegar na rua assim de noite, ela bate, espanca as pessoas. Que não queremos ver catadores mais sofrendo essas violências brutais e esse preconceito que anda acontecendo na cidade. Porque os catadores e catadores têm direito de ir, têm direito à cidade, né? E somos cidadãos. Está um perigo desgramado, porque não podemos acreditar mais nas nossas autoridades, né? Porque o que fizeram com esse homem aí, nada justifica a morte dele. O carroceiro Ricardo Silva Nascimento, o Ricardo Negão, levou 3 tiros a queima-roupa de um policial militar. Ele tinha 39 anos e era muito querido pelos moradores de Pinheiros, bairro de classe média alta, que agora estão revoltados. Guilherme é advogado e foi o único morador com quem conversamos que aceitou ser filmado. Uma somatória de erros e de abusos da polícia, que aqui é um grande exemplo, mas isso acontece na cidade inteira. Então é na Zona Sul, é na Zona Leste, é na Zona Oeste e geralmente negros, pobres, jovens que são assassinados, executados pela polícia mesmo. Flores, velas, cartazes marcam o local onde o crime aconteceu, em frente a esta pizzaria, diante de várias testemunhas. O restaurante ainda estava fechado. O dono da pizzaria concordou em contar o que aconteceu, mas sem ser identificado. A porta estava entreaberta, nem veio, nem a gente ligou, nem ninguém ligou para a polícia, porque a polícia que veio eram os policiais que estavam ali na esquina da Teodoro Sampaio. Eles que vieram, eram policiais recrutas, dois policiais recrutas que não podem dirigir viatura. Aí começou uma confusão entre eles lá na esquina, que todos os vizinhos testemunharam, e as câmeras algumas pegaram, e acabou aqui na frente da pizzaria. E todo mundo falava muito bem dele, inclusive ele já foi gerente de uma loja muitos anos atrás, e nem sempre foi morador de rua, nem catador de recicláveis. Então todo mundo gostava muito dele. Os moradores e comerciantes daqui de Pinheiros também estão com medo. Aqueles que filmaram o assassinato de Ricardo nesta esquina foram ameaçados pela polícia. Agora, quem presenciou a ação da PM tem receio de falar e sofrer represálias. Foi uma somatória de crimes. Mata o Ricardo, na sequência ainda intimida com armas, vai para as testemunhas e fala, apaga o vídeo, limpa a cena do crime, leva o corpo dele de forma irregular, mais um crime, mexe na cena do crime, né? Ou seja, a perícia não pode fazer o trabalho dela, tirou as cápsulas dali e ainda intimida os moradores. Foi uma situação que poderia ser evitada, porque o que houve o excesso, é claro que houve, né? Os policiais aqui no estado de São Paulo têm um treinamento o método do coronel Nilson Giraldi, que é verbalizar até só atirar em estado legítimo de defesa da vida, né? Não foi isso que ocorreu. É visível que o policial que atirou não estava correndo risco de vida. Segundo o ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo, há 2 motivos que levam os policiais a abusar do poder e matar descaradamente. O primeiro é a impunidade.
O segundo é o apoio da sociedade a este tipo de ação. Essa questão do bandido bom e bandido morto vem da própria sociedade. E isso influi, inclusive, nos jurados lá. Você vai fazer um júri em um crime aí cometido por um policial, dificilmente esse policial venha a ser condenado, porque a própria sociedade pensa desse jeito. Episódios como esse se refletem no resultado de uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha, que mostra que o brasileiro teme justamente quem deveria oferecer proteção: a Polícia Militar. Essa pesquisa aponta ainda que a população está com medo de sair de casa. De cada 3 entrevistados, 1 disse que a violência urbana assusta. De acordo com a pesquisa Datafolha, metade dos brasileiros tem medo da violência da Polícia Militar. Destes, 55% são pessoas que vivem em bairros menos estruturados e mais vulneráveis, ou seja, nas periferias. E na maioria, são as mulheres e os negros que mais temem a polícia. Para este pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, os números não surpreendem. Bruno Paes Manso afirma que na periferia a população não tem a segurança garantida e é claramente desrespeitada pelos policiais. Você vai num bairro de periferia de São Paulo, você pergunta para a pessoa quantas vezes ela foi revistada pela polícia ou quantos amigos já sofreram violência policial. A quantidade é enorme, né? Diferente daqui nos bairros centrais. Tá? Então, essa perda de credibilidade da polícia tem anos, essa decorrente da forma como ela age no dia a dia. Na periferia, acho que é bem mais fácil você chegar numa comunidade pobre, ver criança na rua, correndo, um menino ali, malandro, não sei o que, eu já chegar a bater, eu acho que é bem mais fácil. Não posso chegar ali numa região nobre e já partir para agressão. Já trabalhei muito tempo nos jardins, eu não vejo uma viatura abordar um carro importado. Às vezes aquele cara também é errado, né? Este integrante do coletivo Periferia em Movimento ressalta que o tratamento dado pela polícia aos moradores do centro e bairros mais nobres é o oposto. Nessas regiões, a PM é gentil e muitas pessoas até fazem questão de tirar foto com os policiais. Parece que existem 2 polícias, né? A polícia que esculacha aqui dá tapa na orelha, no centro ela te dá bom dia. Nem parece que é a mesma polícia, que é a mesma instituição que cola na quebrada também, né? Que é o único braço do Estado que chega até a população que está às margens. Segundo os especialistas, o medo que os brasileiros têm das ruas e da polícia também é causado pela própria PM, que transformou as cidades em verdadeiras zonas de guerra. Para eles, a violência seria menor se a polícia investisse mais em inteligência e menos em truculência. Existe uma minoria barulhenta, de fato, existe. Agora, não é por causa dessa minoria barulhenta que toda uma comunidade vai ter que sofrer os mesmos problemas decorrentes desses. Exige muita inteligência, existe conhecimento financeiro, existem formas de se pensar em como lidar financeiramente com esse tipo de crime. Para os entrevistados, o papel e a estrutura da Polícia Militar devem ser repensados. Precisa assumir a falência do modelo, precisa assumir que há problemas, precisa assumir que é necessário repensar porque deu errado, a violência é enorme, os presídios estão superlotados, nunca se prendeu tanto e o crime só aumenta. A gente tem que começar a discutir realmente qual que é o papel da polícia na nossa sociedade. A gente fala agora da intolerância que está presente em todos os setores da sociedade. O padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo da Rua, está sofrendo pressão para deixar a paróquia São Miguel Arcanjo, no bairro da Moca, na zona leste da capital paulista. O motivo? O trabalho de ajuda a pessoas em situação de rua que ele desenvolve na paróquia. A pressão vem do CONSEG, o Conselho Comunitário de Segurança da Moca. Os CONSEGs são entidades formadas por representantes da sociedade civil e do poder público que analisam, discutem e acompanham problemas do bairro ou do município. A reportagem é da Michele Gomes.
A paróquia São Miguel Arcanjo, na Moca, é um local de apoio à população de rua. Não por acaso. Há 32 anos, a paróquia é comandada pelo padre Júlio Lancelotti, responsável pela pastoral para o povo da rua. A transexual Ravena Roberta está em situação de rua há 5 anos e sempre busca ajuda aqui. Eu adoro o trabalho que ele faz com a gente, principalmente com as pessoas que estão nessa situação vulnerável, né? Então ele ajuda muito em todas as partes. Então, tanto o problema de uma alimentação, no vestimento para a gente, enfim, em tudo que a gente necessita. Mas esse trabalho de apoio à população em situação de rua incomoda alguns moradores do bairro, que, segundo o padre Júlio Lancelotti, tem feito pressão nos conselhos comunitários de segurança para que ele saia da região. Em todos os conségues da cidade, entre os 5 primeiras queixas, estão os moradores de rua. Então, todos debitam aos moradores de rua, às pessoas em situação de rua, o problema de violência, de falta de segurança. E os conségues daqui, eles estão dizendo que tem que me remover, porque eu atraio a população de rua, porque há muitos polos de atendimento. A pressão contra o padre Júlio está documentada nesta carta que o Conselho Comunitário de Segurança da Moca enviou à Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo no dia 27 de junho. Na carta, a presidenta do Conseg, Wanda Herrero, pede a revisão dos serviços prestados às pessoas em situação de rua na região onde está localizada a paróquia. De acordo com a carta, a área está sendo revitalizada pelo mercado imobiliário. É uma situação de muita pressão e o mais vergonhoso disso é o que eles fazem contra os moradores de rua. Então atacam os moradores de rua, rasgam as coisas deles, pagam o RAPA e a Polícia Militar e a GCM para atacá-los. É muita pressão das pessoas aqui no entorno e aqui do bairro que não querem a presença dessas pessoas. A gente está correndo junto com ele nisso daí, porque se a gente perdeu o padre, a gente perdeu tudo. Dona Roseli nasceu na Moca. Como moradora do bairro e frequentadora da paróquia há 30 anos, ela defende o trabalho do padre Júlio Lancelotti. Discorda da atitude do Conseg e acredita que a comunidade deve resistir para não permitir a saída do padre. Uma comunidade que caminha com ele há 30 anos, aqui, que ele está há 32 anos, e que vê o trabalho dele pastoral, pelo bem do povo da rua, eu acho que a comunidade tem que se ajudar um pouco para que isso não aconteça. O que o padre Júlio faz é o bem, mas incomoda as pessoas fazendo bem, né? Para eu ser removido daqui, há 2 caminhos. Um é o bispo, a quem eu devo obediência, que pode me remover. E o outro é o serviço funerário, que pode me remover daqui. No próximo bloco, você acompanha as críticas do ex-presidente Lula em relação à sentença do juiz Sérgio Moro. E também, após a aprovação da reforma trabalhista, especialistas continuam a denunciar a retirada de direitos dos trabalhadores. O Panorama volta já.